Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Pela data especial do dia de hoje, que é o Dia dos Pais, eu não poderia, obviamente, deixar de fazer um vídeo sobre a nossa relação com os nossos pais. E o tema que eu escolhi para falar hoje é exatamente uma coisa que passa muito despercebido para todos nós, que é o quê? Nós temos a tendência, né, de achar que os nossos pais, eles não nos aceitaram como nós somos. Então, quando nós éramos criança, quando nós éramos adolescente, ou até mesmo como adulto, né, os nossos pais, eles vêm sempre falando algo sobre a gente ou discordando da gente em algumas coisas, e a gente acaba às vezes carregando muitas dores, muitos sofrimentos, muitas mágoas por o nosso pai não nos compreender e não nos aceitar como somos. Só que quando a gente vai aprofundando no nosso autoconhecimento, a gente vai chegando à conclusão que, na verdade, nós não conseguimos aceitar os nossos pais. Então, nós nascemos depois, nós já chegamos aqui com eles com toda uma carga de crenças, com toda uma carga de experiências, com toda uma carga de vivências, e nós acreditamos que são eles que têm que mudar para que a gente consiga gostar deles, para que a gente consiga, né, quando eu falo gostar, não é que a gente não ame, não é que a gente não queira eles perto da gente, mas eu digo gostar no sentido de que, assim, para que eles sejam essa versão que a gente realmente aceita. E isso é uma coisa que passa muito batido, isso é uma coisa, assim, que passa muito despercebido. Quando eu trabalhava, né, mais com terapia, porque hoje eu trabalho com mentoria, eu ouvia, né, sempre pessoas, né, trazendo questões do pai. Quando eu ia para minhas terapias, né, como paciente, eu também sempre levava questões do meu pai. Ah, porque meu pai não me aceitou, meu pai não me viu, meu pai não me entendia, meu pai não me compreendia. Só que quanto mais eu fui avançando e quanto mais também eu fui percebendo os meus clientes, eles avançando nesse processo de se conhecer mais profundamente, eu vi esse processo acontecendo em mim e nas pessoas. Essa compreensão de que, cara, eu não tô conseguindo aceitar o meu pai da forma como ele está nesse momento, com as crenças que ele tem, sabe. Ele é uma pessoa que às vezes veio do interior, veio de um lugar muito rígido, então ele tem uma cabeça rígida, sim, é quem ele é como ele funciona, sabe. E quando eu consigo, por exemplo, aceitar o meu pai como ele funciona, fica tudo muito mais fácil. E aí eu começo a perceber que não é que ele não me aceitava, ele só agiu comigo da forma como ele agiria com qualquer outra pessoa, com qualquer outro filho, por exemplo, se fosse ali no lugar, se não fosse eu. Então, quando a gente começa a ter essa percepção de que não é só os nossos pais que não nos compreendem, nós também não compreendemos os nossos pais. Isso vai ajudando a gente a lidar com vários conflitos que a gente tem com essa figura. Porque se tem uma figura que é importante na formação do nosso caráter, que se tem uma figura que é importante na formação da nossa identidade, é o nosso pai. Aí você pode até estar se pensando assim: "Poxa, mas eu nem conheci o meu pai ele, tipo, me abandonou e foi embora". Então, algum motivo essa pessoa teve para isso. Não tô dizendo que isso não te causou dor e não te causou sofrimento. Mas quando a gente olha para esse olhar de compreensão, sabe, o que que estava passando, né, pela cabeça dessa pessoa quando ela tomou essa decisão, sabe? O que que ela estava sentindo, entende? O que que ela estava vivendo? Qual que é o histórico de vida dela? Qual que é o histórico de experiências dela para que ela precisasse, né, lidar com essa situação dessa forma? É doloroso para todos os lados, mas quando a gente consegue começar a olhar com esse olhar de buscar mais compreender o nosso pai, compreender por que ele é dessa forma, o que que aconteceu com ele para que ele funcionasse dessa forma, sabe? Como que foi a história dele para que ele agisse dessa forma? A gente vai começar a em perceber que ali tem um ser humano. Inclusive, ali tem um ser humano que, assim como a gente, está tentando se conhecer. Tá tentando se entender, tá tentando ser feliz, tá tentando fazer o seu melhor, tá tentando, sabe, conquistar as pessoas ou ser amado pelas pessoas, tá tentando provar, né, algo para o mundo, assim como nós. E como filhos, como filhas, quando nós somos crianças ou quando nós somos adolescentes, ou até mesmo como adultos, né, para algumas pessoas ainda é difícil. É difícil a gente olhar então para o nosso pai como um ser humano, porque a gente olha para ele sempre como essa função de cuidado, essa função, né, de ter, autoridade, essa função de estar nesse lugar de tomar decisões. E a gente esquece, né, que esse sujeito que está nessa função
Ele também é um ser humano que tem medos, também é um ser humano que tem inseguranças, também é um ser humano que tem angústias, também é um ser humano que carrega várias culpas dentro de si, vários ressentimentos. Também é um ser humano que tem vários desejos. Também é um ser humano que tem uma mente, que tem pensamentos que invadem ela, que tem sentimentos que são difíceis de experienciar, que tem padrões, né, de personalidade que estão ali influenciando o comportamento dele. Então, nos falta realmente esse tato e essa percepção. Por quê? Porque a gente está vivendo a nossa própria vida como filho, né? A gente está vivendo a nossa própria sensação, a gente está vivendo as nossas próprias frustrações, as nossas próprias dores. Então a gente acaba não conseguindo se lembrar de inverter esse olhar e olhar para essa pessoa, olhar para esse sujeito, essa figura. Eu digo para vocês que ao longo da minha vida eu tive muitos conflitos com o meu pai, com ele vivo e com ele desencarnado. Até mesmo ele desencarnado eu tinha muitos conflitos ainda com ele, sabe? E é recente algumas curas, outras já tem alguns anos. Meu pai já desencarnou, já tem 8 anos agora. Mas algumas são recentes, sabe? E isso não torna a gente um ser humano ruim, sabe? Eu não tô querendo vir aqui dizer que se você tá em conflito com seu pai, que você é uma pessoa ruim, sabe? Eu não tô dizendo aqui que você tá errado ou tá errada se você tá em conflito com seu pai, ou se você tem um olhar sobre ele que é negativo em algum aspecto. Eu não tô dizendo nada sobre isso, porque eu, como ser humano, né, assim como você, também tive já meus momentos e talvez possa ter daqui uma semana, lembrar, recordar de alguma coisa, entrar em algum conflito com essa figura. Mas o mais importante é não apenas a gente estar vivenciando esses conflitos, e também a parte boa, é claro, porque aqui eu tô trazendo a parte mais desafiadora, né, para tentar ajudar você a refletir mais sobre essa relação com esse pai, para que essa parte positiva ela possa estar mais presente, porque quando a gente resolve a parte mais desafiadora, a parte positiva ela fica mais presente. Mas então o meu objetivo aqui é exatamente esse, saber como ser humano compartilhar com você. E realmente a gente às vezes fica muito focado no nosso, o que a gente sentiu falta que o nosso pai fizesse pra gente, o que a gente sentiu falta que o nosso pai desse pra gente, de carinho, de afeto, de atenção, enfim. Só que a gente não para pensar o seguinte: poxa, mas ele deu o que ele sabia dar. Mas será que o que eu tô esperando dele é justo, é honesto, considerando todo o histórico que ele teve de vida? Será que ele realmente teria a capacidade ou teria a percepção de oferecer aquilo que eu quero? Será que na verdade eu não estou sendo injusto com ele, colocando, atribuindo um interesse que é exatamente aquilo que eu acredito, que está dentro da minha cabeça, que faz sentido para mim, mas que não fazia sentido na cabeça dele quando ele estava fazendo? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que não é que o nosso desejo não tenha uma validade, não seja autêntico, não seja real. Poxa, eu gostaria que tivesse sido assim, eu gostaria que tivesse sido assado. Esse desejo ele é autêntico, ele é real. Só que o fato dele ser autêntico, dele ser real dentro de mim, não quer dizer que a pessoa, que no caso é o meu pai, que não correspondeu a isso, que ele seja uma pessoa ruim, ou que ele não foi um pai presente, ou que ele não foi um bom pai, ou que ele não foi um pai que me amou. Ele, na verdade, só foi diferente da minha expectativa. Ele só foi diferente da expectativa do meu desejo interno. E isso ajuda a gente, sabe, a ressignificar até mesmo que o nosso pai já não esteja mais aqui, se ele já tiver desencarnado. Porque eu vivencio essa experiência e atendo pessoas e dou mentoria para pessoas que ressignificam coisas com familiares que já desencarnaram. Porque tá tudo dentro da gente, são as nossas memórias, são as nossas percepções sobre essas pessoas. Então, se permita, sabe, se dê essa chance, se dê essa oportunidade de olhar para o seu pai como uma pessoa que está vivendo, sabe, e que está tentando. E que aquilo que você gostaria que ele fosse é uma expectativa sua. Ele não tem essa responsabilidade. E ele não teve nunca essa responsabilidade e nunca terá. Então, quando a gente traz para nossa responsabilidade a nossa expectativa e percebe que muito do que a gente acha que o nosso pai não foi um bom pai, na verdade é a gente que está julgando ele através da nossa expectativa. A gente não está conseguindo aceitar ele como ele é. E daí vem esse nosso sentimento de que os nossos pais não aceitaram a gente como nós somos, mas nós também não conseguimos aceitar eles como eles são. Só que a gente não percebe isso. E o objetivo desse vídeo hoje foi exatamente te trazer essa reflexão, essa percepção para que você possa olhar para o seu pai, ele estando encarnado ou não,
com esse novo olhar e que você possa refletir coisas do seu passado, para que você possa ter a oportunidade de ressignificar e trazer mais humanidade, mais leveza, tanto para você quanto para ele, seja onde ele estiver nesse momento da existência dele. Então, eu peço gentilmente que você possa se inscrever aqui no canal, que você possa deixar o seu comentário sobre esse vídeo, se fez sentido, se te auxiliou, se mexeu coisinhas aí na sua cabeça. Peço, por favor, que você possa compartilhar, porque o YouTube entrega os vídeos quando vocês compartilham. Peço que você possa se inscrever aqui, já falei isso realmente, e também convido você a amanhã, no dia 11 de agosto de 2025, para vir aqui no canal, no vídeo do lançamento do meu novo curso, onde eu vou ensinar sobre os 27 perfis de personalidade que existem. E você tendo esse conhecimento, você tendo esse acesso a esse tipo de conhecimento, ele vai facilitar a sua vida, porque você vai entender como que funciona a sua personalidade e de todas as pessoas que você convive. Então isso vai te trazer muitas ferramentas para você não ficar vivendo uma vida emperrada com conflito, porque se tem uma coisa que dificulta a nossa vida é não saber lidar nem com a gente, nem com as pessoas que estão perto da gente. Então esse conhecimento é um conhecimento que veio para simplificar, que vem para favorecer, que vem para transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado, para que você possa realmente ter mais leveza, viver uma vida mais fácil, mais tranquila, né, diante de tudo isso que um adulto tem que viver, que a gente sabe que tem um monte de coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria a gente puder acessar sobre esses conhecimentos para a gente usar na prática, é sempre bem-vindo. Então, muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo e a gente se vê. Tchau, tchau.